Para entender um pouquinho mais sobre esse assunto, a gente vai conversar aqui com Bruno Martinello Lima, ele que é secretário de Fiscalização de Infraestrutura Urbana aqui no TCU. Obrigada pela participação, Bruno, é um prazer tê-lo aqui conosco. Eu que agradeço, é um prazer falar de um assunto tão importante para o país. A gente acabou de ver então a reportagem, né, que fala um pouquinho sobre esse trabalho que vocês fizeram, e eu já quero começar com essa pergunta: quais são as causas que levam à paralisação de uma obra? Das 5 principais bases de dados de informações que nós coletamos, somente uma delas responde essa questão: quais são as causas? Então, das 14 mil obras paralisadas, apenas 3 mil delas têm essa resposta ou têm, a princípio, esse diagnóstico de resposta. Mas quando nós observamos as respostas que foram dadas, elas são muito genéricas, muito amplas. E aí, dentro da nossa auditoria, nós buscamos fazer visitas in loco, e o que a gente viu foi que a maior parte delas está relacionadas a problemas de projeto. São projetos que, eventualmente, não têm o detalhamento, ou não foi orçado da maneira correta, ou precisam fazer alterações significativas, e isso leva, consequentemente, à paralisação dessas obras. A gente pode resumir todas essas causas a um grande problema, que é a falta de planejamento. Hoje, no nosso país, nós não temos a cultura de planejar. Então, muitas das vezes, esses projetos são feitos em tempo muito inferior àquele que era devido. Na pressa, no afã de a gente conseguir colocar essas obras para andar, executar e entregar, a gente esquece um passo anterior que é importantíssimo, que é planejar, para que depois, quando a obra for executada, todos esses problemas já tenham sido previstos, eu tenha feito a melhor contratação possível e essa obra possa andar de acordo com aquilo que foi planejado anteriormente. Quando a gente fala de 14 mil obras espalhadas pelo país aí paralisadas, a gente está falando de um impacto muito grande para a população. Então, quando uma obra ela é paralisada por falta de gestão, seja pela causa que for, isso traz transtornos diretamente para a população, né? Que impactos são esses? Sem dúvida, a população é a principal prejudicada, porque praticamente todas as nossas políticas públicas, ou a maior parte delas, elas são entregues à população por meio de uma infraestrutura, por meio de empreendimentos, né? Então, quando você tem uma obra paralisada, você está deixando de entregar não aquela obra por si mesma, mas uma política pública que está ali por trás. Então, são creches paralisadas que representam vagas onde crianças poderiam estar estudando e não estão. Quando você fala de paralisação de postos de saúde, é a população que está deixando de ser atendida ali em um ambiente adequado. Mas ainda há um componente econômico e financeiro também importante. Primeiro porque há um desperdício de recurso, você aplica recursos que você não tem nenhum usufruto, e além disso, a economia para de girar. Eram empreendimentos importantes para aumentar a competitividade do nosso país, injetar recursos na economia, que estão paralisados por conta desses empreendimentos, por causa dessa gestão. Os recursos inicialmente previstos já não são suficientes, você vai ter que aportar novos recursos, refazer serviços, então todos saem perdendo com essa situação. A partir desse trabalho que vocês fizeram aqui no TCU, algumas obras foram paralisadas, mas a gente está um pouquinho distante desse número de 14 mil, né? Qual é o número que se encontra nesse trabalho de vocês? Bem, das 14 mil obras paralisadas, os órgãos de controle são responsáveis apenas por 3% delas, cerca de 90% ao todo daquelas que nós temos conhecimento da causa. Isso é um universo muito pequeno e serve para reafirmar aquilo que nós temos defendido há bastante tempo, que os órgãos de controle não são os responsáveis por essa paralisação que muitas das vezes é equivocadamente difundida nos meios dos gestores. E por parte do TCU, que é um órgão de controle, mas não é o único, ele tem a indicação apenas de 6 obras ao Congresso Nacional para a paralisação delas, que foi referendada pelo Congresso, e essas 6 obras só foram indicadas por parte desta Corte de Contas pelas inúmeras irregularidades graves que abarcam a gestão desse empreendimento.
Então são obras com sobrepreço, são obras com projetos que não atendem à sociedade, que se continuadas, o prejuízo é muito maior do que a paralisação delas. Então, nesses casos, é feita uma avaliação pelas unidades técnicas, pelo colegiado dessa corte e pelo Congresso Nacional acerca do custo dessa paralisação e do benefício. E o que é feito, Bruno, a partir de um trabalho como esse? O que vocês propõem como solução? Por meio do acórdão do TCU, uma série de recomendações foi feita ao Ministério da Economia, primeiro para nós darmos melhoria nessa questão das bases de dados. Hoje há uma dispersão muito grande dessas bases em vários órgãos que elas não se comunicam. Foi proposta uma série de recomendações para que haja integração dessas bases, para que haja fortalecimento de ações relativas aos municípios, como, por exemplo, a formação de consórcios públicos. Hoje há uma dificuldade também grande por parte dos municípios em gerir esses recursos que eles recebem, tanto com relação à parte técnica, quanto com relação à parte financeira e orçamentária. A capacidade de gestão do município ela é limitada. Além disso, nós também fizemos algumas proposições para que haja uma uniformização do critério. E, por fim, é acompanhar o desenrolar dessas medidas, para a gente saber quais providências foram tomadas para que essas obras que estão hoje paralisadas sejam retomadas e quais as principais providências para que outras não incorram no mesmo problema. Obrigada, Bruno. Foi um prazer tê-lo aqui mais uma vez no Eu Fiscalizo. Eu que agradeço. No próximo bloco, a gente volta mostrando os aplicativos que divulgam o andamento das obras no país.